Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Garré, mais conhecida como Babi. Você me chama como você quiser. Olha só, gente, esse vídeo aqui eu tô trazendo porque eu tenho estudado muito sobre criação de personagem, tô trazendo essas dicas. Na verdade, não é nem uma dica, uma aula pra você. É conhecida como o segredo da Disney para que você se apaixone pelos personagens deles. Gente, vamos lá. Frozen, quem nunca assistiu a Frozen, quem não ama Frozen, os personagens da Frozen. Mulan, Procurando Nemo, Hércules, e vários outros filmes, tipo A Pequena Sereia. Eu adoro. A Bela e a Fera. Gente, são tantos filmes da Disney que assim, não dá pra fazer uma lista com todos eles. Mas essa regrinha dos 5 minutos, os 5 primeiros minutos do filme, é assim, depois que você percebe, depois que você compreende o que acontece ali, assim, você viu, não dá pra desver, né? Então, existe um padrão, tá? Esses filmes da Disney, tudo bem, tem um orçamento altíssimo, não são filmes baratos, é uma baita de uma equipe por trás, são animadores, são dubladores, eles pegam atores famosos para fazer a dublagem, porém, a gente se identifica com os personagens. A gente sente um carinho pelos personagens, a gente se preocupa com os personagens, a gente fica torcendo por eles até o final do filme para que tudo dê certo. Vai dizer que no filme da Rapunzel você não ficava com ódio daquela mãe dela, a mãe Gothel, se eu não me engano o nome dela. A Rapunzel lá, preocupada, mas a mamãe, ela vai ficar chateada se eu fugir. Sabe? Então você ficava naquela agonia. Com certeza você fica. Com certeza com os filmes da Disney, essas animações. A Moana. Gente, a Moana é linda, maravilhosa. Cara, como assim você não se apaixona por esses filmes? Lilo e Stitch. Você não é louco pela Lilo? Maluco pelo Stitch? Então eu vou dizer pra você, vou explicar pra você certinho o que é essa regrinha dos 5 minutos. De acordo com essa regra dos 5 minutos, nos primeiros 5 minutos de filme, a gente já precisa saber qual é o maior desejo do personagem e qual é o maior medo do personagem. Então a gente tem essa dicotomia, medo de um lado, desejo do outro. Eles vão andar de mãos dadas. E a gente precisa saber isso porque nós vivenciamos isso. A gente tem isso na nossa vida. Por exemplo, a pessoa tem o maior desejo dela abrir um negócio, digamos assim. A pessoa, ela é a Joaninha. Joaninha é uma excelente cozinheira. Ela sabe fazer bolos e doces deliciosos. Todas as pessoas elogiam. E ela começou assim a fazer uns docinhos para ela é funcionária pública, ela trabalha numa escola, ela é professora. Olha eu trazendo para minha vida, né? Só que eu não faço doce não, porque assim, doce eu sou uma negação. Cozinha eu sou uma negação. Então a Joaninha, ela começa, a tia Joaninha começa a fazer brigadeiros, começa a fazer docinhos, cajuzinhos, vários doces diferentes, e ela leva para a escola, faz de bolo de pote, aquelas delícias todas, e todo mundo compra. Todo dia ela chega em casa assim, sem nada, porque voa e o pessoal faz encomenda. Aí ela fica naquele desejo, eu queria tanto abrir uma confeitaria, uma loja de doces. As pessoas encomendam, eu acho que eu vou me dar super bem. Então assim, ela fica desejando aquilo, mas ao mesmo tempo ela tem medo. Poxa, eu vou largar meu emprego público, eu já tenho um salário fixo, todo mês certinho, eu passei no concurso, as pessoas vão dizer que eu sou maluca, né, de eu correr atrás desse sonho. Então, se a gente for analisar, nos 5 primeiros minutos dos filmes da Disney, isso acontece. Os personagens, de uma forma ou de outra, eles demonstram qual é o maior sonho, qual é o maior desejo, daquele desejo que vem
seu ser, do fundo das suas entranhas, e aquele medo paralisante. Aquele medo que você fica assim, meu Deus, será que eu devo ou não devo? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? Você está me entendendo? E por que eu estou falando a respeito disso? Porque é algo que a gente pode trazer para a literatura, para os livros que a gente escreve. Logo na primeira página, na segunda página, isso tem que ficar claro para o leitor. Sabe por quê? Senão, se for aquele personagem xoxo, xixelento, que assim, fraquinho, a pessoa vai largar o livro de lado. Gente, pode ser que você ache assim, caraca, meu livro tá demais, tá foda, tá o máximo. Mas, por que será que os leitores não gostaram? Por que será que as pessoas não estão comprando o meu livro? Por que será que não está dando certo? Será que não é por causa disso? Será que o seu personagem é tão legal assim? Porque o que acontece, gente? Os personagens que impulsionam a história para frente. Na Marvel, isso é presente demais, sabe? A Marvel explorou isso com uma magnitude, com uma sabedoria. Não tem gente burra por trás daquilo, gente. É tudo pensado. Se a gente colocar uma equivalência, tá? As pessoas ficam, poxa, o filme Os Eternos não fez tanto sucesso, que é da Marvel, não fez tanto sucesso quanto os filmes da Guerra Infinita, todo mundo foi ver. Gente, lançava um filme da Marvel, tinha fila na porta do cinema. Vocês sabem disso. Um filme da Marvel é lançado, caramba, é assim, uma explosão. Eu assisti, se eu não me engano, Guerra Infinita em 4D, porque, gente, aquele cinema 4D Max, ó, se eu não me engano, lá no Barra Shopping, e a gente sente os aromas, o vento no rosto, o soquinho na cadeira, sabe? E é uma imersão, é um filme, assim, maravilhoso. Mas o que a Marvel fez? A Marvel foi muito esperta. Ela lançou primeiro os filmes de cada herói individualmente. O filme do Thor, o filme do Homem de Ferro, o filme da Capitã Marvel, o filme do Capitão América, o filme do Hulk, o filme dos Guardiões da Galáxia. E o que aconteceu? Os espectadores, a audiência se envolveu com cada personagem individualmente. Você conhece a história do Thor, você sabe os dramas pelos quais ele passou, de perder a mãe, de ter sido banido do planeta dele. Você sabe os problemas que o Homem de Ferro enfrentou, dele ter aquele problema de saúde que ele teve, que fez com que ele se transformasse no Homem de Ferro. O relacionamento dele com a Pepper. Então, gente, você, nos filmes da Marvel, eles fizeram essa imersão. Você se envolveu com cada um dos personagens diferentemente, e depois eles começaram a lançar os filmes Guerra Infinita, Os Vingadores, né? Aquela coisa toda. Já o filme do... ai, meu Deus, Os Eternos não. Já entrou assim, bum, Os Eternos. Aquela cabeçada de heróis, você não se identificava com ninguém, não tinha empatia, não rolava empatia. A história é boa, a história é boa. A história é boa. O que enfraqueceu Os Eternos foi essa questão de a gente não ter tido essa oportunidade de conhecer os personagens individualmente. Ficou raso demais. Então a gente não se envolveu, consequentemente o filme não pegou, as pessoas não gostaram. Bora voltar pra Disney? Vamos lá que eu falo demais e eu acabo me perdendo. Então olha só, a regra dos 5 primeiros minutos. Você tem que saber qual é o maior desejo e o maior medo do personagem. Isso aí é fundamental. A gente sabe também que são os personagens que impulsionam a história pra frente. Ah, mas eu quero uma história cheia de ação, de movimento, uma história com vários acontecimentos. Mas esses acontecimentos,
precisam de alguém. Precisam acontecer coisas boas e coisas ruins com o seu personagem principal, com o seu protagonista, para que ele vá tomando atitudes que vão fazer com que a história caminhe. Vão fazer as atitudes do seu personagem, sejam elas positivas ou negativas, vão fazer com que a história caminhe, a história seja delineada. História não é sobre o que acontece, é sobre como o que acontece afeta e transforma os seus personagens, porque a gente sabe que ninguém é a mesma pessoa do início da vida até o fim. A história é uma fatia da vida do personagem. Quando a gente vem aqui para os filmes da Disney, eu vou falar de um em particular que, assim, esse filme me marca muito, porque quem me conhece sabe que eu sou uma mãe super protetora. Meu filho é autista, ele tem essa deficiência e eu sou super protetora, pronto, falei. E o filme Procurando Nemo fala justamente disso, de um pai super protetor. Olha a vida do Marlin. A história do Procurando Nemo não é sobre o Nemo, é sobre o Marlin. O desenvolvimento dele como pai, como pessoa. Porque ele era feliz, ele amava o oceano, ele tinha o casamento dele, eu não lembro do nome da peixinha. Gente, não lembro. Abstrai. Ele era casado, ele tinha a esposa dele, ela colocou um montão de ovinhos, porém, a barracuda, aquele peixe feroz, eu não sei nem se a barracuda na vida real é feroz assim, deve ser, né? Devorou a esposa do Marlin, a peixinha lá, peixe palhaço, devorou a peixinha e todos os filhotinhos. Ele ficou desesperado, porém ele viu que o Nemo tinha sobrevivido. E essa cena é muito marcante, que ele pega o ovinho com as nadadeirazinhas dele e ele fala assim: Nemo, eu vou te proteger, eu não vou deixar que nunca nada aconteça com você. Gente, tem noção do que ele falou? Ele não ia deixar que nada nunca acontecesse com ele. Mas as coisas precisam acontecer na vida do personagem, na vida de uma pessoa, para ela se desenvolver. E essa super proteção do Marlin com relação ao Nemo fez o quê? Fez com que o Nemo se tornasse rebelde. O Nemo queria ir para a escola, o Nemo queria passear pelo oceano, ele era curioso. E ele ficava danado da vida com o Marlin, que ficava tolhendo ele. Principalmente porque o Nemo tinha uma deficiência. Vocês lembram qual era? O Nemo tinha uma nadadeirazinha menor que a outra. Uma era normal, a outra era menorzinha. Isso seria caracterizado como uma deficiência. E o Marlin, ele se preocupava demais com o Nemo. E tudo isso, né, essa questão da barracuda que comeu os peixes e comeu os filhotinhos do Marlin, a esposa dele, e ele disse que precisava proteger o Nemo, que não ia deixar que nunca nada acontecesse com ele. Isso tudo se deu nos primeiros 5 minutos de filme. Então a gente já sabe ali qual é o maior desejo do Marlin: proteger o Nemo e não deixar que nunca nada de ruim acontecesse com ele. Qual era o maior medo do Marlin? Que algo ruim acontecesse com o Nemo, né? E qual era a crença dele? A gente tem as nossas crenças limitantes, e as crenças limitantes também estão nos personagens. As crenças limitantes do personagem são um reflexo do maior medo dele. O Marlin acreditava que o mar era perigoso. Antes não. Antes daquilo acontecer, antes do incidente com a barracuda, e eu vou fazer um vídeo apenas sobre isso, sobre esses incidentes que a gente chama de incidente incitante. Eu vou contar depois para vocês, fiquem ligados aqui nos vídeos. Esse incidente com a barracuda transformou a vida do Marlin, deixou ele medroso, fez com que ele tivesse medo de liberar o filho dele, até que um outro incidente incitante aconteceu. O Nemo, danadinho, rebelde,
fez aquela malcriação pro pai dele e foi, ó, nadando lá e bateu com a patinha no... bateu com a nadadeirazinha no barco. Dali, o que aconteceu? Os pescadores pegaram o Nemo para levar ele pro aquário. Olha o desespero daquele pai. O resto da história vocês já conhecem. O Marlin, né, procurando o Nemo, já é o título da história. O Marlin saiu em disparada pelo oceano para encontrar o Nemo. Nesse ínterim, ele faz amizade com a Dory, que sofre de perda de memória recente, mas ela se revela uma pessoa, né? Uma peixinha positiva. Ela, por ter esse problema de memória, que eu acho que às vezes seria bem legal a gente ter esse problema de memória, sabe? Porque a gente fica se apegando muito ao passado e lembrando só das coisas ruins, enquanto que a gente esquece das coisas. A gente tem um troço aqui, ó, acho que é um cabelo preso no batom. Mas enfim, a Dory, por sofrer dessa perda de memória recente, pra ela tudo é bom, pra ela tudo é novo. Então ela vai, brinca, se diverte. O Marlin e a Dory, eles acabam encontrando com os tubarões. Eles passam por várias aventuras e aquilo serviu para amadurecer o Marlin. Ele se mostrou tão corajoso porque ele tinha aquele foco, aquele desejo de salvar o filho dele e que ele não podia permitir. Ele fez aquela promessa no nascimento dele, enquanto ele era um ovinho ainda, que nada de ruim poderia acontecer ao filho dele. Ele enfrentou os tubarões, ele enfrentou aquele enxame, cardume de... enxame de abelha, né, gente? Aquele cardume, não sei se é cardume, de águas vivas. Água viva não é peixe, né? Então será que é cardume? Não sei. Aquele monte de águas vivas. O Marlin enfrentou várias coisas. Ele conheceu, fez amizade com as tartarugas, né? Naquela corrente de água lá da Austrália. E acabou que ele conseguiu chegar a Sydney, que era o endereço lá, que ele tinha visto lá na Máscara do Mergulhador. Conseguiu chegar a Sydney e salvar o Nemo. E uma das últimas cenas, ela é tão, assim, reveladora da transformação, que a gente precisa saber que as coisas que acontecem na história, a história que é conduzida pelo personagem, as coisas que acontecem, transformam, afetam e transformam o seu protagonista. E o Marlin sofreu uma transformação enorme, que tem aquele navio pesqueiro que pegou aquele monte de peixes. Não me perguntem qual era a espécie, que eu não lembro. Não sei se era atum, não sei se era sardinha, não sei. Eu sei que tinha muito peixe. E o Nemo entrou na rede. Eu não lembro se ele foi capturado junto ou se ele entrou para salvar os peixes. E o Nemo começou, porque o Nemo também amadureceu enquanto ele estava lá no aquário. Ele fez amizade com os outros peixes e os outros peixes ajudaram ele até que ele fugisse, né, lá pelo bebedouro lá o ralinho lá do dentista. E o que, gente, eu sei que vocês já assistiram Procurando Nemo, eu tô só recontando a história pra gente poder observar esses fatos, observar essas situações. E o que acontece? O Nemo falou pro pai dele: pai, eu sei o que eu tô fazendo. E o Marlin: tá bom, meu filho, eu confio em você. Olha a transformação de um pai que achava que ele tinha a obrigação de proteger o filho e não deixar que nada de ruim acontecesse com ele, até um pai que confia. O Marlin, no finalzinho da história, confiou no Nemo. Ele sabia da capacidade do Nemo poder resolver a vida dele, do Nemo ter uma independência, do Nemo poder não necessitar desse pai super protetor em cima dele. Então a gente vê o arco do personagem, o desenvolvimento do personagem acontecendo ao longo da história.
Então, o que aconteceu lá no iniciozinho da história do Nemo? Né? A gente teve esse gancho. O gancho seria o quê? A cena de abertura. Essa cena de abertura, ela precisa conquistar o leitor e prender a atenção dele até o final. Porque a gente percebe o seguinte, que o Marlin, ele é um pai preocupado com um filho rebelde. Tá tudo certo pra dar merda, tá tudo certo pra dar ruim. E dá, tá? Então essa cena de abertura nesses 5 primeiros minutos de filme, ela prende a atenção e você quer saber o que vai acontecer ali. Com aquele pai, com aquele peixe que fala que não quer que nada de ruim aconteça com o filho dele. Então agora eu vou pontuar algo muito importante na nossa narrativa enquanto escritores. Nós temos o conflito interno e nós temos o conflito externo. O conflito externo, ele é o que vai transformar o personagem, é sobre o que acontece com o personagem, um conflito externo. Por exemplo, voltando ao filme do Nemo, já que eu tô falando sobre ele, o conflito externo é quando a barracuda come a família do Marlin, quando o pescador leva o Nemo, quando o Marlin encontra com os tubarões, quando ele passa pelo cardume lá de águas marinhas e a Dory se machuca. Até o fim, esse é o conflito externo. Coisas que vão acontecendo que fazem com que o personagem se transforme, que afetam o personagem. Porém, a gente tem o conflito interno que dá sentido à trama, que dá significado. Qual é o conflito interno principal do Marlin? Salvar o Nemo, não deixar que nada de ruim aconteça com ele. E esse conflito interno é necessário porque ele vai dar significado ao externo. Ele é afetado, um afeta o outro. O conflito interno faz com que o protagonista, o personagem principal, tome determinadas atitudes. Né? Essa questão interna do personagem, ele vai tomando certas atitudes, ele vai fazendo coisas na vida dele e os externos vão afetando, eles são ligados, sabe? Um não fica sem o outro, um não vive sem o outro. Lembra da história da tia Joaninha? O conflito interno vai afetar o externo. Por fora ela tá vendendo desculpa, gente. Por fora ela tá feliz que tá vendendo os docinhos dela. Os docinhos dela são gostosos, as pessoas compram e tá dando dinheiro e o dinheiro tá entrando. Internamente ela quer sair do emprego público. Externamente o emprego público dá dinheiro para ela, dá uma segurança, mas ela não consegue. Então vamos supor, ela começa a conversar com as pessoas, alguém oferece para ela uma loja. Olha o conflito externo aí acontecendo. Olha, tem a chave da loja aqui para você abrir a sua confeitaria. O conflito interno não permite. A não ser que ela tome uma atitude, ela não pode ser passiva. Você vê na história do Nemo que o Marlin não foi passivo em momento algum. Se o personagem for passivo, a história acaba. Imagina se o Marlin não decide buscar o Nemo, não decide procurar o Nemo. Acabou a história, ele ia para casa chorando, acabou. Não ia ter aventura. Então a gente tem que pensar no seguinte: o nosso personagem não pode ser passivo. Lembra que eu falei no início que o personagem principal movimenta a história? Tem que ser assim. As coisas não podem acontecer aleatoriamente. A dona Joaninha, ela poderia pegar a chave e abrir a loja. Tá bom, vou te dar um sinal, quanto você quer. Olha o conflito externo
trabalhando junto com o conflito interno. Ou então ela poderia ir embora. Não, deixa pra lá, eu vou ficar só fazendo essas encomendinhas aqui pra escola, eu prefiro ficar com o meu emprego público. Percebeu a trama? Como a trama se constrói através do medo e do desejo do personagem e do conflito interno e do conflito externo que acontecem na história? Bom, gente, o vídeo ficou enorme, muito maior do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer outros vídeos falando sobre essa regra dos 5 minutos da Disney, porque eu falo muito, gente, não adianta. Se eu for falar de todos os filmes da Disney, de todas as animações, de todos os filmes da Marvel, que eu posso trazer exemplos pra você, cara, esse vídeo aqui vai ter pra lá de 3 horas de duração. Então, gente, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com amigos, escritores, pessoas que trabalham com copywriting, porque a gente sabe que narrativa, a nossa narrativa, ela se aplica a várias situações da nossa vida. Você pode trabalhar escrevendo seu livro. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sou escritora e porque eu trabalho com escritores ajudando a desenvolver a sua história. Então você pode também trabalhar com publicidade, você pode trabalhar com narrativa, estrutura de 3 atos, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de uma história, quando for fazer um anúncio, quando você for se vender também. Já pensou nisso? Então, gente, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, deixa aquele like, por favor, né? Que eu não falei durante quase meia hora aqui pra nada, né? E aproveitando, gente, eu tenho um curso na Udemy, como criar personagens únicos e arrebatadores, que eu dou várias técnicas para você criar personagens que vão fazer os seus leitores ficarem loucos pela sua história. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de informações. Me segue lá no Instagram, Babi Garré, que eu deixo todos os dias dicas de escrita criativa e mais uma surpresinha, né, gente? Em breve eu vou relançar o meu curso, é o Desafio dos Escritores Criativos. Mas esse desafio dos escritores criativos com exercícios diários de escrita criativa para você desbloquear a sua escrita de uma vez por todas, gente, ele vem muito melhor do que antes. Então, se você já fez o meu curso, me aguarde que vem novidade, gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau!